Imagine um mundo onde as regras parecem não se aplicar. Um mundo de luxo estratosférico, influência ilimitada e segredos tão sombrios que ameaçam abalar os pilares da sociedade global. No centro desse universo existia um homem, não um rei, não um presidente, mas alguém que teceu uma teia tão intrincada que sua queda reverberou pelos corredores do poder, da riqueza e da fama. Ele não era apenas um financista, mas um arquiteto de relacionamentos, um conhecedor dos segredos mais profundos da elite mundial. Quem era Jeffrey Epstein? Como um homem aparentemente sem um legado claro ou um império tradicional conseguiu se infiltrar nos círculos mais exclusivos do planeta, tornando-se confidente de bilionários, políticos e até mesmo da realeza? E o que os segredos que ele levou para o túmulo, ou que se acredita que ele levou, nos dizem sobre o lado oculto do poder? Prepare-se para uma jornada pelos bastidores de uma das histórias mais perturbadoras e influentes do nosso tempo. Uma história que ainda hoje, anos após seu fim, continua a lançar sombras sobre o topo da pirâmide global. Bem-vindos ao nosso mergulho na saga de Jeffrey Epstein. Para entender a complexidade de Jeffrey Epstein, precisamos voltar ao início, a um contexto muito mais modesto do que o glamour que viria a cercá-lo. 1953, Jeffrey Edward Epstein nasceu no Brooklyn, Nova York. Filho de Seymour e Pauline Epstein, uma família de classe média que não indicava em nada o futuro de riqueza e influência que ele construiria. Nos anos 60 e 70, sua infância foi relativamente comum. Ele frequentou escolas públicas e demonstrou uma inteligência acima da média. Desde cedo parecia ter uma mente perspicaz, especialmente para números. 1971, Epstein se forma na Lafayette House School, em Nova York. Embora não existam registros extensos de sua vida acadêmica na época, seus colegas o descreviam como alguém com um certo brilho, mas também com um quê de misterioso. 1971 a 1974, ele ingressou no Cooper Union, uma prestigiada faculdade de engenharia em Nova York, mas não concluiu o curso. Pouco depois, passou um tempo em New York University. Curiosamente, seu caminho o levaria a uma área inesperada, a educação. De 1974 a 1976, Epstein conseguiu um emprego como professor de matemática e física na Dalton School, uma das escolas preparatórias mais exclusivas de Nova York, frequentada pelos filhos da elite da cidade. É aqui que ele começa a fazer suas primeiras conexões com famílias de poder e influência, plantando as sementes do que viria a ser sua vasta rede. Essa experiência é fundamental para entender como ele começou a navegar nos círculos sociais mais altos. Em 1976, Epstein deixa a Dalton School sob circunstâncias um tanto ambíguas, mas já com alguns contatos valiosos na manga. Sua saída marcou uma transição definitiva do mundo acadêmico para o mundo das finanças. De um professor de escola a um magnata financeiro, a ascensão de Epstein à riqueza foi meteórica. Para muitos, inexplicável. De 1976 a 1980, após a Dalton School, Epstein é contratado pela Bear Stearns, uma das maiores e mais renomadas empresas de investimento de Wall Street. Embora tenha começado em uma posição de nível de entrada, sua inteligência e sua capacidade de construir relacionamentos logo o destacaram. Ele se tornou um gerente de contas especiais, lidando com clientes de alto patrimônio líquido. Sua habilidade em identificar oportunidades e agradar clientes poderosos era notável. Em 1981, Epstein deixa a Bear Stearns. As razões exatas nunca foram totalmente esclarecidas, mas ele já havia acumulado um capital social e financeiro considerável. Em 1982, ele funda sua própria empresa, a Intercontinental Assets Group. Essa foi a plataforma que o lançaria ao estrelato financeiro. Curiosamente, a empresa operava de forma discreta, gerenciando fortunas para um número seleto de indivíduos ultra ricos. Ele se especializou em gestão de risco e aconselhamento financeiro, prometendo retornos excepcionais. A natureza opaca de suas operações, no entanto, sempre gerou questionamentos. Mas como ele ficou tão rico? A resposta exata é um mosaico de especulações e poucas certezas. Fontes próximas a ele alegavam que ele tinha um dom quase sobrenatural para as finanças, capaz de prever movimentos de mercado e fazer investimentos astutos. Outros sugerem que sua riqueza não veio apenas de suas habilidades financeiras, mas de uma compreensão
compreensão mais profunda sobre a psicologia humana e, mais importante, sobre os segredos das pessoas mais poderosas do mundo. Ele não apenas gerenciava o dinheiro de seus clientes, ele se inseria em suas vidas, tornando-se um confidente. Nos anos 90, sua fortuna cresceu exponencialmente. Ele adquiriu uma série de propriedades luxuosas, uma mansão em Manhattan, uma ilha particular nas Ilhas Virgens Americanas, a infame Little St. James, uma propriedade em Palm Beach, Flórida, e outras em Paris e Novo México. Esses locais não eram apenas símbolos de sua riqueza, mas se tornariam cenários de suas atividades mais obscuras e de suas conexões mais problemáticas. Epstein não era apenas um homem rico, ele era um facilitador, um ligador entre os poderosos. Sua verdadeira moeda não era o dinheiro, mas sim o sucesso e o conhecimento sobre a elite global. Sua rede de contatos era vasta e impressionante, abrangendo os mais altos escalões da política, da ciência, da academia, das artes e dos negócios. Dos anos 90 aos anos 2000, o círculo social de Epstein era lendário. Ele cultivava amizades e relações com indivíduos que juntos poderiam influenciar o curso de nações e indústrias. Personalidades como, por exemplo, Bill Clinton, o ex-presidente dos Estados Unidos, foi fotografado várias vezes com Epstein e viajou em seu jatinho particular, o Lolita Express, para várias ocasiões. Clinton negou qualquer conhecimento das atividades criminosas de Epstein. Donald Trump, antes de sua presidência, os dois eram figuras proeminentes no círculo social em Nova York e Flórida. Ambos frequentavam festas um do outro, embora Trump mais tarde tenha tentado se distanciar, afirmando não ser um admirador de Epstein. E até mesmo o príncipe Andrew, o filho da rainha Elizabeth II, teve uma amizade notória com Epstein, com fotos e relatos de sua presença nas propriedades do financista. Essa associação causou um escândalo real e o afastamento do príncipe de seus deveres públicos. Essas foram algumas das personalidades que por algum motivo tiveram contato breve ou por um período mais longo, mas teve muito mais pessoas que tiveram dentro do círculo de amizade e influência do financista, como é o caso do dono da Victoria's Secret, o físico Stephen Hawking e até mesmo agentes do Mossad, que é o serviço de inteligência israelense. Ou seja, ele orbitava não só na elite americana, mas também nas elites de diferentes países. Essas são apenas algumas das personalidades que orbitavam o mundo de Epstein. Sua capacidade de atrair e manter a atenção dessas figuras era notável. Ele promovia jantares, conferências e reuniões em suas propriedades luxuosas, onde o poder e o intelecto se misturavam. Sua ilha, Little St. James, era frequentemente descrita como um refúgio para os ricos e influentes, um lugar onde a discrição era a lei máxima. Agora, a pergunta que paira é: o que Epstein oferecia a essas pessoas que eram tão valioso a ponto de mantê-las em sua órbita? Acesso? Informação? Ou algo mais sinistro? Apesar de sua rede de proteção aparentemente impenetrável, a fachada de Epstein começou a ruir. Em 2005, as primeiras acusações sérias de má conduta contra Epstein vêm à tona, lideradas pela polícia de Palm Beach, Flórida. Em 2007, ele é indiciado por diversas acusações na Flórida. Em 2008, em um movimento que chocou muitos, Epstein fechou um acordo de confissão com os promotores federais, o que lhe permitiu cumprir uma pena mais branda em uma prisão do condado, com permissão para sair durante o dia para trabalhar no seu escritório. Este acordo é conhecido como o Acordo de Não Persecução. Foi extremamente controverso e gerou indignação pública, visto como uma evidência de que a riqueza e a influência de Epstein o protegiam da justiça. Por anos, Epstein parecia ter escapado das consequências mais severas de seus atos. Ele continuou a frequentar círculos da elite, embora com menos visibilidade. Em 2018, o jornal Miami Herald publicou uma série de reportagens investigativas detalhadas sobre o acordo de 2008, expondo os detalhes chocantes e a forma como o acordo foi selado em segredo, sem o conhecimento das vítimas. Essas reportagens reacenderam o interesse público e governamental no caso. Julho de 2019, Jeffrey Epstein é novamente preso, desta vez em New Jersey, acusado de tráfico sexual de menores. A notícia de sua prisão enviou ondas de choque por todo o mundo e reacendeu as discussões sobre a impunidade dos ricos e poderosos. Dessa vez, as autoridades federais de Nova York estavam determinadas a não repetir os erros do passado. Ele foi levado para a Metropolitan Correctional Center, em Nova York, uma prisão federal de segurança máxima. A investigação
pós-prisão de 2019 focou em traçar a extensão da sua rede e identificar possíveis cúmplices. A mídia estava eufórica e a pressão pública por justiça era imensa. O processo estava em andamento e a expectativa era que Epstein pudesse finalmente enfrentar as consequências totais de suas ações, possivelmente implicando outros em sua teia. No entanto, o desfecho do caso Epstein tornaria um rumo ainda mais chocante e controverso. 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein é encontrado morto em sua cela no Metropolitan Correctional Center em Nova York. A causa oficial da morte foi declarada como suicídio por enforcamento. A notícia de sua morte gerou uma onda instantânea de ceticismo e teorias de conspiração em todo o mundo. Como um prisioneiro de tão alto perfil sob vigilância em uma única cela de segurança máxima conseguiu cometer suicídio? Detalhes sobre falhas na segurança da prisão, como câmeras de segurança defeituosas e guardas dormindo ou cumprindo horas extras excessivas, só aumentaram as dúvidas. A teoria de que Epstein foi silenciado para proteger as personalidades poderosas associadas a ele rapidamente ganhou força, embora nunca tenha sido provada nada. A morte de Epstein não encerrou o caso. A investigação se voltou para seus cúmplices e para a extensão da sua operação. Ghislaine Maxwell, uma socialite britânica e ex-namorada de Epstein. Ela foi uma figura central em sua vida e, subsequentemente, acusada de ser a principal cúmplice. Maxwell foi presa e, mais tarde, foi condenada por tráfico sexual e conspiração. Sua condenação foi vista como uma vitória para as vítimas e uma prova de que a justiça, ainda tardia, poderia ser alcançada. O caso Epstein continua a ser um marco na discussão sobre abuso de poder, impunidade e os segredos da elite global. Ele deixou para trás um legado de dor para suas vítimas e um mar de perguntas sem respostas para o público. A história de Jeffrey Epstein é um lembrete sombrio de que por trás das manchetes glamourosas existem sombras profundas onde a influência e a corrupção podem prosperar. A teia de Jeffrey Epstein foi cortada, mas as cicatrizes ainda permanecem. E as perguntas sobre quem realmente o protegeu e por que continuam a assombrar. Esse caso nos força a questionar a transparência e a responsabilidade dos círculos mais poderosos do nosso mundo. O que você pensa sobre a história de Jeffrey Epstein? Acredita na versão oficial de sua morte ou que há mais por trás dessa fachada? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando as complexidades do poder e as notícias mais polêmicas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo. Sua participação é fundamental para que continuemos a desvendar esses mistérios. Até a próxima e fui!